Na história da nossa terra, há sempre homens, no sentido de homens e mulheres, homens, que se destacam na sociedade em que vivem. E esta semana relia 3 capítulos da Palavra do Senhor em 1 de Reis, o capítulo 17, o capítulo 18 e o capítulo 19. Falando-nos de um homem de nome Elias. Na antiguidade, o nome dado às pessoas caracterizava, tinha simbolismos muito particulares. E o significado do nome deste homem é: o Senhor é o meu Deus. Ele nasceu numa cidade de nome Tisbe, na zona de Gileade, a leste do Rio Jordão, dizem os teólogos ainda hoje que ele foi dos maiores reformadores que existiram dentro do cristianismo. Ele era cheio de zelo pela causa de Deus e ele fez tudo aquilo que ele podia para que o rei Acabe, que na altura liderava o povo judeu, todo aquele povo, e para que os seus compatriotas pudessem arrepender-se e pudessem aceitar ao Senhor plenamente. Ellen White, no livro Profetas e Reis, escreveu acerca deste assunto que podemos ler. Os seus lábios, portanto, os lábios de Elias, estavam cheios de palavras de fé e de poder. A sua voz era a de quem clama para repreender o pecado e fazer retroceder a maré do mal, mas ele oferecia bálsamo a todos os que quisessem ser curados. Recordemos brevemente a história deste homem. E vamos a 1 de Reis, ao capítulo 17 e ao versículo 1. E diz assim, 1 de Reis 17, 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, portanto, ao rei: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. No comentário bíblico diz-nos que, e sem dúvida, que as palavras de Elias eram um desafio direto à crença daqueles povos. Porquê? Porque, segundo o que se acreditava, Baal era o deus da água fresca, que enviava o orvalho e que enviava a chuva. Se nós analisarmos um pouco como o rei Acabe se desviou das orientações de Deus e foi escolher uma mulher de nome Jezabel, nós compreendemos melhor este contexto. Etal, pai de Jezabel, era rei de Tiro e de Sidom. O significado do seu nome, era homem que está com Baal. Algumas fontes históricas dizem até que ele seria sacerdote em Tiro. E ele deu à sua filha um nome que tem na sua raiz a palavra Zebul, Z-E-B-U-L, um dos títulos dados a Baal, o deus da chuva. Acabe deixou-se influenciar tremendamente pela sua mulher. Ele construiu inclusivamente um templo a Baal, desafiando o templo do Deus vivo que existia em Jerusalém. Ele mandou edificar uma grande estátua de uma deusa em Samaria
e o povo cada vez mais se foi afastando do único Deus. Assim, Elias, como um verdadeiro reformador, ele avançou, mas avançou com dois componentes importantíssimos, com fé e com oração. Ellen White escreveu: com risco da própria vida. Os reis naquela época não eram pessoas nada fáceis, extremamente ditatoriais. Mas com risco da própria vida, Elias cumpriu destemidamente a missão e chamou a atenção de Acabe, que viria aí uma seca e que o Senhor, o verdadeiro Deus das fontes, das águas, o permitiria, o enviaria. Entretanto, o Senhor dá a Elias, como imaginam, Acabe ficou furiosíssimo, zangado, Jezabel também, mas o Senhor dá a Elias um escape muito especial. Primeiro juntou o ribeiro de Querite, onde corvos o alimentaram. Sabe-se hoje que os corvos são aves extremamente sábias, inteligentes, com capacidades de aprendizagem fantásticas. E os corvos deram alimento a Elias. E Elias podia beber água daquele ribeiro do Querite, tinha água potável e ainda havia água. Mas, sem chover, a água secou. O ribeiro ficou completamente seco. E aí as coisas complicaram-se seriamente. Mas Deus encaminhou para uma pequenina cidade de nome Sarepta. Era uma cidade que ficava entre Tiro e Sidom e onde o pai de Jezabel vivia. Todo o episódio está descrito no capítulo 17, entre o versículo 8 e o versículo 24, e permitam-me que leia de uma forma rápida, mas para nós contextualizarmos a história. Versículo 8, veio a ele, portanto, a Elias, a palavra do Senhor e disse: levanta-te, Elias, levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, habita ali. Eis que eu ordenei a uma mulher viúva que tu sustente. Então ele levantou-se, foi a Sarepta, chegando à porta da cidade, estava uma mulher viúva a apanhar lenha. E ele chamou e disse-lhe: por favor, dá-me um pouco de água, tenho sede. E ela foi buscar, ele a chamou e disse-lhe: mas agora dá-me também um bocado de pão. Aí as coisas complicaram-se. E ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha, uma panela, um pouco de azeite, uma botija. Apanhei 2 cavacos, vou prepará-lo para mim, para o meu filho, para que o comamos. E depois morremos, porque não temos mais comida. Elias disse-lhe: não temas, Elias. Vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim, um bolo pequeno, traz-me para fora, depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela fez, ela obedeceu à palavra de Elias, e ela comeu, e Elias comeu, e o filho, e durante muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, o azeite também não, conforme a palavra do Senhor. E depois destas coisas sucedeu que o filho adoeceu. Uma doença grave, tão grave. E morreu. Então, versículo 18, ela disse a Elias: homem de Deus, o que é que eu tenho contigo? Tu vieste a mim para trazeres à memória o meu pecado, a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele disse-lhe: dá-me o teu filho. Ele tomou no seu regaço, levou para cima para o quarto, onde ele mesmo habitava, e deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe o seu filho. Palavras humanas. Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. Então o Senhor ouviu a voz de Elias
a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino, trouxe-o do quarto à casa, deu à sua mãe. Vês? Tens aqui o teu filho vivo. Então a mulher disse: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. É verdade. Este é o primeiro registro bíblico de que alguém tenha ressuscitado. Fantástico. Ellen White escreveu: a todos os que em tempo de prova e de carência manifestem simpatia e prestem assistência a outros mais necessitados, Deus promete grandes bênçãos. A pobreza não nos deve impedir de manifestar hospitalidade. Como repartimos o nosso alimento material, devemos também comunicar esperança e ânimo. Testemunhos Celestes, volume 2. Meus queridos, e o tempo avançou. E passaram-se 3 anos. 3 anos de seca, sem uma gota d'água. Acabe andava desesperado. Conta a história da palavra do Senhor que ele e Obadias andavam à procura de umas ervinhas para ver se havia alguma comida. Mas ele queria essencialmente matar Elias. Estava raivoso contra ele. Ellen White, em Profetas e Reis, escreveu o que podemos ler. Elias orou fervorosamente para que os corações dos israelitas se voltassem da idolatria para a fidelidade a Deus e esperou pacientemente. 1 de Reis, no capítulo 18, no versículo 1, 1 de Reis, capítulo 18, versículo 1, nós podemos ler. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Uau! Elias obedeceu. Elias preparou-se para enfrentar Acabe. 2 poderes. Elias não se desviou. Elias não se disfarçou. Elias não se desculpou. Assumiu quem era o Senhor de sua vida. Em 1 de Reis 18, nos versículos 17 a 19, nós lemos 1 de Reis 18, 17 a 19. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: olha, és tu, perturbador de Israel? Então respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes aos Baalim. Agora, pois, envia junto a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera que comem da mesa de Jezabel. Uau! Desafio tremendo. Mas que desafio! Colocando de um lado os servidores do Deus vivo e do outro lado os adoradores de Baal. Uau! Este sermão de Elias vale a pena ler. Ler, mas lá está, ler ouvindo os sons, tentando perceber os cheiros, as palavras, entrarmos dentro da história bíblica. E isto é uma história de filme, autenticamente. Elias desafia e propõe que venham 2 bezerros e que os seguidores de Baal escolham aquilo que quiserem, que façam um altar, que ponham em pedaços e que o sacrifiquem ao Deus Baal e que fogo pudesse descer do céu para consumir como sinal de aceitação daquele sacrifício, que ele depois, Elias, faria a mesma coisa. O que é certo, e é que nos conta o relato, que Elias, ainda antes do sacrifício, virou-se para o povo no versículo 21 e disse a todo o povo:
até quando cocheareis entre os dois pensamentos? Eu sei que vocês estão na dúvida. Eu sei que vocês vêm aqui, são 850 homens em adoração a Baal. Eu aqui estou sozinho, mas eu estou com o único Deus. O único Deus está comigo. Porquê essa dúvida na vossa mente? E depois a seguir vem toda a história. Versículo 22, 23, 24, eles começaram a invocar, o povo concordou, no fim do versículo 24 diz, e todo o povo respondeu. É boa esta palavra, esta proposta de haver 2 altares, 2 bezerros, 2 zonas de adoração e provar e ver quem era o Deus verdadeiro, até porque Baal era o Deus da chuva, Baal era o Deus que, segundo eles, tinha todo o poder, portanto não deveria haver problema nenhum. Bom, diz o versículo 26 que os seguidores de Baal tomaram o bezerro, prepararam-no, invocaram o nome de Baal, desde manhã até ao meio-dia, e diziam: Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, saltavam sobre o altar que se tinha feito. Versículo 28, desculpem. Clamavam a grandes vozes, retalhavam-se com facas, com lancetas, conforme era hábito naquela época, até derramarem sangue sobre si. Versículo 29. Sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjar se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Versículo 30. Muda a cena. Então Elias disse a todo o povo: vá, venham, cheguem-se aqui a mim agora. E todo o povo chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E tomou 12 pedras, no versículo 31 nos diz, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó. E com aquelas pedras edificou o altar. E fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Armou a lenha, dividiu o bezerro, pôs em pedaços, pôs sobre a lenha. Encheu de água 4 cântaros e derramou sobre o altar. E isso aconteceu 2ª vez. E aconteceu 3ª vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, até que o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias chegou-se e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou o teu servo e que, conforme à tua palavra, fiz todas estas coisas. Versículo 37, que oração, é? Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Versículo 38. Então, imaginem a cena minha. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e lambeu a água que estava no rego. Versículo 39, o que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas que situação incrível, que manifestação gloriosa da presença do Senhor. O ser humano precisa muitas vezes de ver coisas muito palpáveis para acordar da situação em que se encontra. Nós podemos questionar-nos: onde é que estão os Elias de hoje? Onde estão os Elias de hoje? Ellen White, no Grande Conflito, na página 485, diz: a descrença prevalece numa assustadora proporção. A Bíblia está ao alcance de todos, mas poucos são os que realmente a aceitam como guia de vida. Não interessa para nada ter 3, 4, 5, 10 Bíblias em casa, se ela não é verdadeiramente o guia da nossa vida. Concordas, Miguel? É, meu querido. É muito mais do que um livro. É aqui que está a pista, as orientações
para podermos ter uma vida equilibrada. 1 de Reis, capítulo 18, versículo 41. Elias virou-se para Acabe e disse-lhe, 18, 41, sobe, come, bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. 42, e Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias, vejam bem isto, Elias subiu ao cume do Carmelo, inclinou-se por terra, meteu o seu rosto entre os seus joelhos, versículo 43, e disse ao seu moço, sobe agora, olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Então disse ele, torna lá 7 vezes. E sucedeu que à 7ª vez, no versículo 44, e sucedeu que à 7ª vez disse, olha, há uma pequena nuvem, como a mão de um homem, está a subir do mar. Então disse, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro, desce para que a chuva te não apanhe. E sucedeu, versículo 45, que entretanto os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até à entrada de Jezreel. Uau! Ellen White, em Profetas e Reis, no página 106, escreveu, enquanto orava em relação a Elias, a sua fé viu as promessas do céu. Agarrou-as e perseverou na oração até ser respondida. A perseverante fé de Jacó, a inquebrantável persistência de Elias. Nós podemos apresentar ao Pai do Céu, reclamando tudo aquilo que Ele prometeu que nos daria para nosso bem. Dentro as muitas promessas, quando estava a ler este capítulo, lembrei-me de uma e que partilho convosco e que vem em Jeremias, no capítulo 9, no versículo 23 e 24, e permitam-me que vos leia a versão, o livro. Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24, que diz o Senhor, que o sábio não se orgulhe na sua sabedoria, nem o poderoso na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Miguel, é tão fácil, amigo, nós ficarmos cheios de nós próprios. Não sei se tu pensas isso, mas é verdade, qualquer coisinha nós, fiz bem, sou capaz, todos nós, e sentimos-nos com muita facilidade, como aqueles sapinhos que ficam inchados quando alguém nos faz algum elogio, alguma coisa. O ser humano é tão frágil, tão frágil. O Senhor diz, quem se gloriar, glorie-se em me conhecer, a mim, a Deus, o único Senhor. Em saber que eu sou o Senhor da justiça, da retidão, cujo amor é sem limite. É disso que eu me agrado. O Senhor é o meu Deus, é o teu Deus, Beatriz. É o teu Deus, Andreia, Ricardo. Um Deus de justiça, de retidão, cujo amor não tem limites. Será que existem dúvidas na nossa mente? Há uma história engraçada, passada, uma história real, passada numa universidade em Berlim, há muitos anos atrás. Um senhor professor, daqueles senhores professores, não é verdade? Que sabem tudo e mais alguma coisa, olhou para um miúdo e disse, olha lá, rapaz, diz-me lá uma coisa, Deus existe? Ele ficou meio envergonhado, ainda por cima era um rapaz tímido, e o professor, já homem batido, olhou à Assembleia e percebeu que aquele era mais tímido, e de forma marota o abordou. Ele disse, existe sim, senhor professor, existe. Eu não tenho dúvidas.
Olha lá. E Deus criou tudo o que existe? Sim, senhor professor. Então Deus criou o mal. Fez-se um silêncio sepulcral. Ninguém pestanejava. E aquele professor sentiu-se ainda mais sábio. Okay. O reitor da universidade estava à porta e, entretanto, um jovem levantou o braço. Professor, fala, rapaz. Dá licença que eu faça umas reflexões. Com certeza, rapaz. Senhor professor, o frio existe? É claro que existe. Tu não sentes o frio? O frio é a ausência de calor. A ciência mede o calor. A ausência do calor chama-se frio. Professor, a escuridão existe? Claro que existe. Quando entramos num lugar escuro, o que constatamos é escuridão, é a ausência da luz. Ninguém mede a intensidade da escuridão. A escuridão é a escuridão. Quando tem menos escuridão é porque tem mais luz. Nós diminuímos a luz, mas não aumentamos a escuridão. Professor, o mal existe? O professor, já um bocadinho aborrecido, disse ao rapaz: tu estás a querer desafiar-me. Como é que tu podes dizer que o mal não existe? Tu olha lá para fora, o que é que vês nas notícias? As pessoas a matarem-se umas às outras. Não, professor. Isso é a ausência do bem. Isso é a ausência de Deus. O reitor avançou um pouco mais e perguntou: como é que tu te chamas? Albert Einstein. Este senhor não foi mais nem menos. Este jovem tornou-se num grande físico, num grande matemático alemão, que entrou no rol dos homens de maior gênio e que descobriu a importantíssima teoria da relatividade. A ausência de Deus leva o ser humano a cometer atos tremendos, a viver arrastando-se dia após dia e a depositar a sua fé em coisas ou pessoas que são falíveis. No comentário bíblico nós podemos ler: os sábios de verdade só rendem louvores a Deus e nunca se orgulham de si mesmos. O conhecimento de Deus é a única verdadeira razão para gloriarmos. Não em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 38, nós podemos ler, está escrito: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. A relação do homem com Deus deve estar baseada na razão e na inteligência. O discipulado não é cego. Em Mateus, no capítulo 22, no versículo 37, Mateus, capítulo 22, versículo 37, nós podemos ler, 22, 37. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, ou seja, com inteligência. Com inteligência. Se nos sentimos sozinhos e atolados em problemas, aparentemente sem solução, perseguidos como Elias, seja pelos outros, ou seja por fantasmas que existem dentro de nós próprios, agarremo-nos ao Senhor, nosso único Deus, a fonte da sabedoria, da misericórdia, da esperança, do amor, da paz, que excede todo o pensamento. E agarrados a este Deus, ao único Deus,
partilhemos também junto daqueles que nos rodeiam esta paz maravilhosa. Que o Senhor os abençoe.